paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Dominical, dessa vez lição de número 8, do dia 20 de agosto de 2017, com o título A Igreja de Cristo. Aí dando continuidade aos estudos sobre a nova declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Textuário da nossa lição está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus. A nossa verdade prática nos diz: cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos fiéis reunidos de todas as eras e todos os lugares. A verdade prática é essa desta semana. Como leitura diária, na segunda-feira, Jesus Cristo é o fundador da Igreja. Na terça-feira, a Igreja é a comunidade dos remidos. Na quarta-feira, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da Igreja. Na quinta-feira, a Igreja é a casa de Deus. Na sexta-feira, o relacionamento do casal é comparado ao de Cristo com a sua Igreja. E por fim, no sábado, a Igreja no convite do pecador para Cristo. Tudo isso aí baseado nos textos da Bíblia Sagrada que você está vendo aí na sua lição e aí na tela. A leitura bíblica em classe da semana está baseada na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, do versículo 12 ao 20 e do 25 ao 27. Texto que você pode estar lendo aí na sua lição, na sua Bíblia, ou mesmo pode dar uma pausa aí e ler também na sua tela. O objetivo geral: mostrar a Igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Os objetivos específicos são 3: apresentar o significado da palavra Igreja e os seus desdobramentos, explicar os elementos que identificam a Igreja, e o terceiro, conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo. Daí tem alguns comentários para o professor, e aí iniciamos a lição em si. A lição que vem aí dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala da comunidade dos fiéis, e aí fala da origem da palavra igreja, a sua etimologia. O termo grego para igreja é eclesia, literalmente significa chamado para fora, do verbo grego ekaleo, que significa aí chamar, convocar. Ainda no primeiro ponto, o segundo subponto aborda aí a Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento, emprega o texto eclesia, ou o termo eclesia, para traduzir o hebraico kahal, que é assembleia, multidão humana reunida, em referência à congregação de Israel. Também, no terceiro ponto, fala sobre o significado da expressão Santa Igreja Católica. Então, essas palavras aí que você deve conhecer muito bem, ela tem a sua origem explicada aí conforme nós vimos na lição. O termo católicos significa universal ou geral, significa literalmente de acordo com o todo. Então, você vai ver nesse ponto que o termo Igreja Católica se generalizou aí, se ficou específico, né, para uma igreja hoje, mas a Igreja Universal é aquela que a lição já traz ela lá na nossa verdade prática. E o texto ficou muito bom, bem definido aqui, ó. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo. É uma igreja una, santa e universal, Assembleia dos fiéis reunidos em todas as eras e todos os lugares. Então essa é a Igreja Católica ou Universal, conforme nós conhecemos pela Bíblia Sagrada. Daí nós vamos para o segundo ponto, aqui à sua direita, à sua esquerda, que fala sobre os elementos que identificam a igreja. Então, no primeiro subponto, vem falando: afinal, o que é a igreja? É toda congregação ou assembleia em que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente
e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor como reuniões específicas. E aí vem no segundo subponto as ordenanças. As ordenanças nós temos aí destacado aí que a primeira delas é o batismo em águas. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. E a segunda delas é a Santa Ceia do Senhor, que ele diz lá em Lucas 22, 19, fazei isto ou isso em memória de mim. O terceiro subponto do segundo ponto fala sobre adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. E aí a adoração é das formas mais diversas, conforme vocês podem imaginar. No quarto subponto diz que a igreja é a família de Deus. Então, não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. E aí você vai se aprofundar amanhã, quando você estiver presente na classe da Escola Bíblica Dominical. O terceiro e último ponto da lição fala sobre o corpo de Cristo. Então, o primeiro subponto, ele deixa aí um comentário mostrando que o corpo de Cristo somos nós, né? O corpo e seus membros. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Está isso aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Também vai ser aprofundado na Escola Bíblica Dominical. O segundo ponto, subponto do terceiro e último ponto, falam da morada de Deus. E aí eu destaquei o texto que diz que ao apóstolo Paulo foi revelada que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. E os seus membros são templo de Deus e habitação do Espírito Santo. Daí você vai também ter a oportunidade de discutir isso no momento da Escola Bíblica Dominical. Terceiro subponto fala sobre os membros do corpo. E aí nós destacamos aqui já no finalzinho a ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes. Além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos um dos outros. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Por fim, após o estudo desses pontos, temos aí a conclusão da lição, uma lição muito importante que fala sobre aí a existência da igreja, o porquê da igreja, de onde veio a igreja. E se você não está participando da escola dominical, eu faço convite para você, esteja presente, participe, vá para a escola dominical aprender mais a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.